Graça e paz, amém, irmãos. Vou contar a experiência que eu tive essa noite. E assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida, né, apareceu 2 anjos para mim. E quando eu fazia a pergunta a um, eu perguntava se ele cria que Jesus tinha vindo em carne e osso, morrido e ressuscitado. Irmãos, naquele momento que eu fiz essa pergunta, aquele anjo disfarçado, ele virou um dragão. E rapidamente assim, eu fui para a guerra com ele. Eu não sei como, não sei de que jeito, mas eu só sei que eu estava com a armadura do Senhor já rapidamente. E eu comecei a guerrear com aquele demônio. Até que eu conseguia cortar ele e vencer aquela guerra. E eu voltava novamente até aquele outro anjo. E eu perguntava a mesma pergunta. E ele falava que sim. E naquele momento ele me leva até o céu. No céu o Senhor, ele me revertia. Mas ele fazia uns anjos. Eles pegavam nos meus 2 braços. E eles começavam a me colocar aí dentro de como se fosse um tanque. E eles me puxavam para cima e me exaltavam para baixo novamente. E ficava. E depois eles me tiravam dali. E eles começavam a me dar uma veste diferente do que eu já tive, do que eu já vi. E ele começava a colocar em mim. E ele falava assim: agora você está pronto. E eles me levavam. E o Senhor, ele aparecia para mim. E eu via o Senhor como uma forte luz na minha frente. E a voz do Senhor era muito suave aos meus ouvidos. E começava a falar comigo. E o Senhor falava que Ele queria me mostrar algo. E eu falava amém, Senhor. E o Senhor, ele fazia eu ver a terra, irmãos. E quando eu via a terra, o Senhor, ele me fazia ver a humanidade como está hoje. E, irmãos, e o mundo, ele de cima, quando tu vê, ele está totalmente perdido aos olhos do Senhor. E o Senhor, ele falava assim que ele ia me levar para me ver uma coisa ainda mais profunda. E ele me trazia à terra. Mas naquele momento, irmão, que eu vinha sobre a terra, acontecia algo muito rápido. Era como se um terremoto chegasse na cidade de Manaus muito rápido. E começava a tremer as coisas rapidamente. E eu comecei a ficar assustado. Eu comecei a perguntar o que estava acontecendo. E eu comecei a ver umas pessoas correndo muito rápido. E aquele anjo que estava comigo, ele falava assim: não corra, apenas olhe. Irmãos, eu olhava assim para cima. É como se naquele dia chovesse uma chuva de fogo. Irmão, eu via umas pedras vindo do céu, muito rápido, e de fogo, e caía sobre a terra, irmão, e começava a fazer um estrago. Quando eu olhava aquilo, irmão, eu me assustava, e eu falava para aquele anjo: eu vou correr porque vai pegar em mim. E ele falava: não corre, não corre. Eu falava: você não está vendo, vai pegar em mim, eu vou morrer. Ele falava: não corre. Irmão, e o meu coração começava a acelerar, a disparar. Eu estava muito nervoso e com medo. E eu falava para ele: eu vou correr, eu vou correr. Irmãos, eu começava a ver
um buraco abrir no meio da terra. E tudo que tinha sobre a terra, ela era sugada para dentro daquele buraco. Irmãos, eu não me contive, eu corri. Mas quando eu corria, rapidamente ele pegava no meu braço e ele me levantava. E ele falava assim: você está vendo? Isso que tem acontecido nos olhos do meu pai. Por muitas vezes, ele não destruiu essa terra porque ainda tem vocês orando. Mas se fosse por ele, tudo já tinha acabado, ele falava. Mas aonde há um ou dois orando, ali o meu pai está. E ele tem visto no meio da igreja a qual você frequenta a sinceridade de muitos. Não todos, ele falava, mas de muitos. E eu falava para ele assim: a gente está salvo? Ele falava: ainda não, mas continue se santificando, continue fazendo a obra do meu pai, para que um dia você possa herdar o reino do céu, ele falava para mim. E dali, irmão, ele me tirava daquele lugar, e eu ia até o inferno. Quando eu chegava no inferno, parece assim que o inferno, ele estava alvoroçado, ele estava bagunçado. Irmãos, eu via muita cena na minha frente, automaticamente uma do lado da outra. Eu começava a ver umas pessoas que estavam sentadas, mas aqueles demônios, ele arrancava o couro com o cabelo daquelas pessoas. Eu começava a ver umas pessoas sendo assim arrancado o couro por inteiro, e outras com as línguas. Irmão, eu via a unha de pessoas saindo bicho de dentro das unhas. E eu começava a ver aquilo, e ele falava assim: você está vendo tudo isso? Eu vi até criança, irmão, numa faixa de uns 7, 8 anos, crianças no inferno, por mentira, por roubo. E ele falava assim: você está vendo tudo isso? Muitos que estão aqui são de dentro de igreja, ele falava. Eles falavam assim: aonde começa o mundo não é lá fora, é dentro da igreja, a qual não tem ensinamento. Ele falava para mim, e eu me entristecia com aquilo. E ele falava assim: muitos que estão aqui vieram de várias congregações, muitos que estão aqui é porque não tinham uma vida de santidade, muitos que estão aqui tiveram a mesma chance de escolher entre o céu e o inferno, mas preferiram o inferno, ele falava. Mas vocês não, vocês estão procurando a salvação. E eu falava assim, ele falava para mim assim: continue, porque o diabo, ele trama algo para que todos vocês caiam, não só um, mas todos. E dali, irmão, naquele momento, ele me levava a uma guerra muito grande. E ele falava assim para mim: você não vai guerrear só pela sua igreja, mas por todas as igrejas, para que possa acender novamente a chama do Espírito Santo naqueles lugares. E eu começava a guerrear, irmão, uma guerra muito grande, muito pesada. E eu começava, irmão, a sentir no meu corpo algo que parecia assim que eu estava carregando tanto peso que eu não conseguia me movimentar. E eu começava a fazer força para a minha guerra. E eu começava a guerrear. Até que num momento eu falava: Senhor, eu não consigo mais guerrear. E ele olhava assim para mim e ele falava assim: eu vou enviar ajuda. E eu via, irmão, descer do céu um anjo. Ele vinha pegando fogo, mas quando ele tocava a terra,
Irmão, ele fazia um movimento cortando. Irmão, era um poder tão imenso que aquele anjo ele tinha, que saía assim raio dele. Era uma coisa muito incrível, muito linda de se ver aquele anjo na guerra. Irmão, ele fazia isso rapidamente, assim, tudo que tinha à minha volta ia caindo. E o Senhor, ele olhava, ele falava assim: mais uma noite foi vencida, mas não deixe de guerrear. Amém? Essa foi a minha experiência. Graças e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, que experiência tremenda, né? Coloquei o tema aí: tiveram a chance, mas preferiram o inferno. Amém, amados irmãos? E semear, né, as sementes, né? Você pode, enquanto você está vivo aqui nessa terra, você pode semear sementes para você ir para o céu, né? Para você colher a sua salvação, ou para colher a perdição. Então, amados irmãos, que experiência muito forte. Ele falou também que ele via, né, algo aqui na cidade de Manaus. E realmente, né, hoje, né, em Manaus, hoje é dia, agora, deixa eu ver aqui, hoje é dia 13 de março, né, de 2023, talvez você esteja ouvindo em 2024, 2025, né, talvez você vá ouvir essa experiência, mas nesses dias que o irmão postou, né, falou isso, né, gravou essa experiência, realmente aconteceu algumas tragédias aqui em Manaus, né, pessoas morreram, ontem no caso, né, pessoas morreram, né, deslizamento de terra, né, e então, queridos, Deus, ele tem revelado o oculto, profundo, escondido. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas, amém, queridos? Mas eu quero atentar para isso, que enquanto você está vivo aqui nessa terra, você tem uma oportunidade de morar no céu, você tem uma oportunidade de fazer, né, a tua casa no céu. Irmãos, teve algo também que ele falou, que ele viu no inferno, ele esqueceu de falar na gravação, mas ele me disse pessoalmente, ele disse que lá no inferno ele viu um sapato, um tênis, né, de marca, né, acredito que seja Nike, né, era um tênis de marca, e esse tênis ele tinha boca, e as pessoas estavam sendo torturadas no inferno, e aquele tênis começou a comer o pé daquele homem, foi comendo a perna, chegou até o alto da virilha, sabe, irmãos? E por que eu comecei com esse versículo? Porque no inferno a tortura é de acordo com aquilo que você semear. Se você é mentiroso, tem um tipo de tortura. Se você é um prostituto, um adúltero, ladrão, né, um bruxo, um feiticeiro, todo lá tem, né, a devida colheita para o devido pecado. Então, queridos, que possamos plantar boas sementes, né, apóstolo? Enquanto estivermos aqui nessa terra, plantar boas sementes, bons frutos para irmos para o céu, não é isso? Saber escolher a semente que você vai plantar, né? Porque é uma escolha, o plantio. Você decide o que você vai plantar, o que você vai semear. Mas a colheita, ela é obrigatória para todo que planta. Então, se eu sei o que eu planto, eu não temo minha colheita, né? Agora, nunca as pessoas vão poder, se você planta, apóstolo, pepino, você não vai colher tomate. Então, a regra no mundo espiritual também. Se você está plantando uma vida de pecado, ações pecaminosas, não espere colher o céu, porque no céu não entra pecado, né? Então, você realmente tem que saber o que você está plantando e ter cuidado, né? Saber fazer um bom plantio para que você venha colher para a vida, colher para a vida eterna, colher salvação. Se você planta no Espírito, né, você vai colher vida eterna. Então, a gente tem que ter essa consciência, e a lei da semeadura é uma realidade, seja ela para ímpio, seja ela para cristão, ela vai acontecer. É uma regra da vida, né, para a humanidade. Então, nós temos que saber o que estamos plantando e ter essa convicção que céu e inferno é real. Eu quero morar no céu. Então, eu vou fazer o possível e o impossível para morar no céu. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então nós vamos orar. Amém, apóstola?
Senhor nosso Deus e Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor continue abençoando o seu servo, Pai, que o Senhor abençoe também, Pai, cada alma, cada irmão e irmã, Pai, que chegou esse momento da oração aqui no final, Pai, que a tua graça alcance eles, Senhor, que a mesma unção que o Senhor tem derramado aqui neste lugar, mesmo despertar para a santidade, mesmo despertar para as coisas espirituais, o Senhor venha também derramar na vida dos teus servos que estão ouvindo, Pai querido, Pai amado, Senhor, e que, Senhor, os teus planos, os teus propósitos nas nossas vidas, Pai, não venham se frustrar, mas que a gente possa, Senhor Deus, crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor, avançando, não rumo ao inferno, mas rumo ao céu, rumo ao nosso galardão, ao qual o Senhor tem preparado, como diz a tua palavra, para aqueles que o amam. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do